Mar pode iniciar também. Gravação iniciada, presidente. Nós paramos no item 64. Então, estamos retornando agora no intervalo, são 11 horas e 19 minutos, no dia 12/8. Sessão na parte da manhã, desse dia 12 de agosto, retornando no intervalo, 11h20. Paramos no item 65. Recorrente Fazenda Nacional, recorrida Mecânica Comercial e Importadora Limitada. Deve estar na pasta já, eu não abri aqui ainda, mas vai estar lá. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto, efetivamente pela Fazenda, contra Acórdão 3301, de 21 de 5 de 2019. O colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da seguinte ementa: compensação, ação judicial, coisa julgada, relativização. É permitida a compensação do PIS com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, não obstante decisão judicial, tem apenas permitida a compensação de PIS e COFINS, nos termos do artigo 74 da 9430. Intimado esse acordo, a Fazenda interpôs recurso especial. O recurso especial alegou que a decisão judicial transitada julgada restringiu a compensação dos indébitos de PIS com o PIS. Assim, a decisão não poderia ser contrariada, sob pena de ofensa a dispositivo constitucional. Por meio do espaço de admissibilidade, o presidente deu seguimento. Intimado do acórdão e da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou contra-razões, requerendo desprovimento. Aqui é bem simples o voto. É a súmula CARF 152. A Fazenda alega que a decisão judicial transitada em julgado restringiu a compensação de PIS, só que o direito à compensação dos indébitos tributários foi reconhecido mediante a decisão judicial transitada em julgado, restringindo-se ainda a tributos da mesma espécie. Só que nós temos a súmula 152 do CARF, que diz: os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado, que tenha permitido apenas compensação com débitos dos tributos da mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente na ocasião de sua realização. Dessa forma, estou negando o provimento do recurso da Fazenda. Súmula. Doutor Andrada. Com o relator. Doutor Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial da Fazenda. Item 66. Está na pasta. É bem semelhante ao que teve hoje. Bem semelhante mesmo. Aqui também não fala, mas ele veio da sessão passada. Foi concedida a vista para o conselheiro Andrada, convertido em coletiva. O senhor tinha votado por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial. Nesse ponto, houve pedido de vista e os demais não votaram, presidente. Eu vou ler de novo porque ele mudei completamente. Sim, senhor. Completamente não mudei. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto, efetivamente pelo contribuinte, contra acórdão 3201-005. Aí tem aqui a ementa. Base de cálculo, apuração de diferença em face da legislação vigente, auto de infração, suspensão de exigibilidade do crédito tributário, inexistência de óbice ao lançamento de ofício.
e do lançamento de ofício efetuado para exigir diferentes valores de PIS, nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores. O auto de tração é o instrumento adequado para a constituição do crédito tributário ou lançamento de ofício, de que trata o artigo 42 da CTN. A suspensão da exigência de crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavatura do auto de tração. Súmula 48. Intimado do acórdão, o contribuinte interpôs embargo de declaração, alegando omissão, sob o argumento que o colegiado de Câmara Baixa não se manifestou sobre a aplicação da coisa julgada, ou seja, a aplicação da decisão judicial transitada em julgado que discutiria a legalidade da exigência do crédito tributário, objeto desse processo administrativo. Analisados os embargos, o presidente da turma sujeitou-se em caráter definitivo aos termos de despacho de admissibilidade de embargos. Inconformado com a rejeição dos embargos, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando divergência quanto à aplicação da decisão judicial transitada em julgado, por parte das autoridades julgadoras, determinando a extinção do crédito tributário, objeto de impugnação das instâncias administrativas cujo recurso não foi conhecido, em fase da opção do contribuinte pela discussão na esfera judiciária. O recurso especial alegou em síntese que o lançamento deve ser cancelado por força da superveniência da decisão judicial, transitando em julgado, favorável a ele, no processo judicial que discutia a exigência do crédito tributário nos termos que foi exigido. Assim, o lançamento deve ser extinto, em face do disposto no inciso 10, artigo 156. Por meio do despacho de admissibilidade, o presidente da segunda Câmara, terceira sessão, deu seguimento. Intimado do recurso especial, do contribuinte do despacho da Fazenda, da admissibilidade da Fazenda, apresentou contra-razões àquele recurso, requerendo seu desprovimento e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida, alegando em síntese que cabe à unidade jurisdicional do contribuinte adaptar o crédito tributário à coisa julgada. Voto. Estou conhecendo o recurso. A matéria de discussão nessa fase recursal restringe-se à aplicação, por parte da autoridade julgadora, da decisão judicial transitada em julgado, favorável ao contribuinte, nos autos do processo judicial em que se discutiu a exigência da contribuição para o PIS, nos termos em que foi lançada. Consoante demonstrado nos autos, a exigência dessa contribuição, nos termos em que foi lançada, foi também objeto de discussão na esfera judicial por meio do mandado de segurança número tal. Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão da legalidade da exigência da contribuição para o PIS, objeto do lançamento de discussão, implicou renúncia ao poder de recorrer administrativamente, nos termos da 6.830 e do Decreto-Lei 1737. Na mesma linha, o ADN número 3 de 14 de fevereiro de 96 esclareceu que o propositura de ação judicial contra a Fazenda, por qualquer modalidade processual antes ou depois da autuação com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou da existência do recurso interposto. Ressaltou que, quando diferentes objetos do processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento apenas no que se relaciona à matéria diferenciada. De acordo com o princípio constitucional da unidade da jurisdição, que se encontra no artigo 5º da Constituição, a decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de determinada matéria infirma a competência administrativa para decidir de modo diverso. Afinal, todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário e ele é quem vai conferir a capacidade de examiná-las, de forma definitiva e com efeito de coisa julgada. Assim, não cabe ao CARF decidir sobre o objeto de decisão judicial transitada em julgado, e sim a autoridade jurisdicionante do contribuinte. Na extinção do crédito tributário, nos termos do inciso 10 do artigo 156, a autoridade administrativa cumprirá na íntegra a decisão judicial transitada em julgado. Se integralmente favorável ao contribuinte, o crédito tributário lançado será extinto. Se parcialmente, será apurado de conformidade com a decisão. Se contrário, será exigido conforme o lançamento. Essa tarefa é exclusiva da autoridade administrante da circunscrição fiscal do contribuinte, a quem cabe verificar o alcance da decisão judicial transitada em julgado, e faz exposto nega provimento ao recurso especial do contribuinte. Esse é o voto. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator, aquela situação, esse processo, foi um lançamento de alargamento da base de cálculo que o contribuinte propôs ação judicial. E sempre foi declarada concomitância em relação ao alargamento e discutia-se multa e juros de mora.
E agora discute-se aquela matéria semelhante ao acordo que a gente julgou da doutora Vanessa, se cabe a nós decidir o cumprimento da ação judicial ou não. Então, eu acompanho o relator. Foi negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana. Presidente, eu tenho uma posição firmada, mas, assim, considero que a decisão transitada de julgado já é uma norma individual e concreta, que a gente poderia já observar, né? Há vários entendimentos, por isso que eu respeito o posicionamento, né, da maioria aqui, porque há posicionamentos divergentes realmente nessa parte, então eu peço venha ao relator e abre divergência. Doutor Luiz. Eu acompanho o presidente. Doutor Balsi. Acompanho o relator. Doutor Balsi. Acompanho o relator. Doutor Jorge. Acompanho, presidente. Doutora Érica. Acompanho a divergência. Doutora Vanessa. Acompanho a divergência também, presidente. É um caso muito semelhante ao que nós votamos no item 77. O resultado ficará da seguinte forma: negado provimento ao recurso especial do contribuinte, por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Item 67. Doutor Andrada, recorrente Fazenda, interessado, Colégio Americano Batista. Com a palavra, relator. Presidente, o acordo já está na pasta. O acordo recorrido declarou a nulidade do despacho decisório de origem por vício material. É um acordo até recente, de 2018. Acho que o doutor Valci participou desse voto aí. A questão é a seguinte: a insurgência da Fazenda Nacional no sentido de que a nulidade do despacho acessório não poderia gerar direitos ao contribuinte, devendo ser permitido o retorno do processo para nova análise de direito creditório. O recurso foi admitido e o contribuinte não apresentou contra-razões. Eu estou conhecendo o recurso, pois enquanto o acordo recorrido simplesmente anulou o despacho decisório, em razão de erro material, sem esclarecer quais as consequências da nulidade declarada, o acordo paradigma 3801-1609 anulou o despacho decisório e determinou o retorno dos autos para a DRF de origem para que nova decisão fosse prolatada. Mérito: com a devida vênia, discordo do acordo recorrido que resolveu declarar a nulidade do despacho decisório, em razão de defeito de motivação. Transcrevi o artigo 5960 com destaques para os incisos 1 e 2, né, que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos de decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Aí o artigo 60, irregularidades outras poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito pacífico. Portanto, o despacho decisório somente seria nulo caso proferido por autoridade incompetente ou com preterição de direito de defesa. Não foram levantadas dúvidas sobre a competência do delegado da DRF-CIF para decidir sobre o pedido de restituição. Resta saber se o ato foi emitido com preterição de direito de defesa. Vejamos como foi preferido o voto do acordo recorrido. Eu transcrevi um trecho do voto. Constata-se nos autos que realmente a recorrente recolheu PIS, folha de pagamento, Código 8031, e não PASEP, folha de pagamento, Código 3092, tal qual consignado pela DRJ em sua decisão. Como este foi o argumento para rejeitar a parte do pedido de restituição relativo aos anos de 2002 a 2004, é evidente que há defeito na motivação do despacho acessório que eiva de nulidade por vício material. Então, o acordo recusa o despacho acessório porque nele constava a informação incorreta de que os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, objetos do pedido de restituição, não eram PIS, folha de pagamento, mas PASEP, folha de pagamento. A pergunta que se faz é se essa informação incorreta induziu o cerceamento de direito de defesa do contribuinte. E a resposta evidente é que não houve tal cerceamento. O contribuinte entendeu perfeitamente a motivação equivocada do despacho
e teve a oportunidade de apontar o erro em sua manifestação de conformidade. Tanto é verdade que a própria DRJ corrigiu o equívoco e, pelas razões que entendeu corretas, julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte. E, de fato, o que se observa é que o contribuinte não pediu a nulidade do despacho decisório em seu recurso voluntário. Portanto, está comprovado que o despacho decisório não incidiu em nenhuma das situações do inciso 2 do artigo 59 do PAF, nem foi admitido por autoridade competente, nem houve exercício de direito de defesa. Caberia, então, acórdão... A DRJ corrigiu o erro, né, nos termos do artigo 60 do PAF, e caberia, então, acórdão recorrido dizer o direito, o mérito. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso da Fazenda para decidir que o despacho decisório não tem vício suficiente para a decretação de sua nulidade. O presente processo deve retornar à turma recorrida para que faça análise meritória do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. É o voto, presidente. Doutora Tatiana. Presidente, eu vou confessar aqui que eu estava tendente a falar que era um vício material, mas o doutor Andrada explicou muito bem, então eu vou acompanhá-lo, presidente. Doutor Luiz. Com o relator, presidente. Doutor Alcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda para decidir que o despacho decisório não tem vício suficiente para a declaração de nulidade, decretação de nulidade. O presente processo deve retornar à turma recorrida para que faça análise meritória do recurso voluntário pelo contribuinte. Item 68, doutora Vanessa. Recorrente Fazenda, interessado Sara Previdência. Já está na pasta, presidente. Só estou terminando de anotar o resultado aqui do 67. Acho que o doutor Luiz Eduardo, presidente, pediu a palavra. Não. Perdão, eu cliquei errado. Então, item 68. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, com foco no artigo 67 do RICARF, né, buscando a reforma do Acórdão 3402-00612, que deu provimento ao recurso voluntário para excluir a tributação da entidade referente aos fatos geradores ocorridos após dezembro de 99, que é a ementa do julgado. Não resignada, a Fazenda Nacional interpõe recurso especial de divergência quanto ao conceito de faturamento aplicável às bases de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS cumulativas para as instituições financeiras tratadas no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8212 de 91. Então, para comprovar o dissenso, relacionou com paradigmas os acórdãos 3301002192 e 340000600. Foi dado seguimento ao recurso especial, então o sujeito passivo apresentou contrarrazões, postulando a negativa de provimento e ao relatório. Posso voto? Ok. Então, o recurso especial da Fazenda é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. No mérito, a controvérsia gira em torno do conceito de faturamento aplicável às bases de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS no regime cumulativo para as instituições financeiras tratadas no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8212.
No acórdão recorrido, aplicando-se entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, quanto ao conceito de faturamento, foram excluídas da base de cálculo da COFINS cumulativa todas as demais receitas que não se enquadrem no faturamento para os fatos geradores ocorridos após 99. No caso dos autos, não se constituem em faturamento as contribuições dos beneficiários do plano de previdência que administra, né, o sujeito passivo, bem como a rentabilidade oferida em aplicações financeiras, por se constituírem em receitas financeiras. Segue trecho da fundamentação do acórdão recorrido. Aqui não foi dito em nenhum momento que todos os ingressos financeiros ocorridos nas entidades de previdência complementar privada são isentos de tributação. O que está isento de tributação são as contribuições recebidas pelas entidades dos seus participantes, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária e os aportes feitos entre duas entidades de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões, quando o beneficiário das duas entidades for o mesmo. Ou seja, apenas se as contribuições recebidas se destinarem ao custeio do plano de benefícios de natureza previdenciária estarão isentas da tributação. Se parte dessas contribuições forem destinadas ao programa administrativo assistencial financeiro, devem sofrer tributação. Então, aqui eu trago, aplicando, né, o precedente do STF, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718, que ementa do julgado, né? Então, nesse caso, deixa eu ver, aqui trago a fundamentação da decisão da declaração de inconstitucionalidade, né? Então, de outro lado, as atividades da recorrida também não podem ser equiparadas àquelas típicas de instituições financeiras, que a recorrida aqui é uma entidade de previdência privada, né? Conforme se verifica do Estatuto Social, a mesma entidade fechada de previdência privada, constituída sob forma de sociedade civil, que tem por objeto suplementar as prestações asseguradas pela Previdência Oficial aos grupos familiares, desempregados, patrocinadores de promover o bem-estar social dos seus destinatários. Então, os valores que ingressem a título de contribuições dos beneficiários e rentabilidade oferida em aplicações financeiras não devem ser tributados. Portanto, em razão da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS pelo STF, em sede de repercussão geral, devem ser excluídas do campo de incidência da referida contribuição todas as demais receitas que não sejam provenientes do faturamento, no caso, aquelas relativas às contribuições dos beneficiários do plano administrado pela recorrida e a rentabilidade oferida em aplicações financeiras, por se constituírem essas últimas em receitas financeiras. Então, eu estou negando o provimento do recurso especial da Fazenda. É uma questão que nós já votamos aqui, né, que é a questão do faturamento das entidades de previdência privada. Sim. Doutor Andrada? Como a doutora Vanessa falou, a gente já votou essa matéria. Eu recuperei aqui o acórdão 9303006787, né, que a gente dá o entendimento de que, no caso, a doutora Vanessa era relatora, era da Agros Instituto Universidade UFV de Seguridade Social, era a doutor Rodrigo, a doutora Vanessa era relatora, o doutor Jorge foi redator designado. E na oportunidade nós entendemos que essas receitas dessas entidades de previdência privada não foram atingidas pela decisão do alargamento da base de cálculo, né, que são receitas típicas decorrentes da atividade social da entidade e, portanto, tributáveis pelo PIS e pela COFINS. Eu, salvo engano, é a mesma situação. Então, eu abro divergência para manter esse entendimento e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Luiz. Presidente, o senhor me pulou de novo. Doutora Tatiana. Presidente, eu acompanho a relatora. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, eu já votei
Aliás, saliento que identifiquei o acórdão citado pelo Dr. Andrada, eu acompanhei na época, a divergência e continuo acompanhando, registro que o Dr. Valcir não participou, na época foi o Dr. Denis. Mas eu acompanho a divergência, presidente, mantém meu voto. Dr. Valcir? Eu não participei da decisão do 9303-006-787, mas já tive a oportunidade de deliberar sobre essa questão. Eu voto com a divergência. Dr. Jorge? Com a divergência, presidente. Doutora Érica? Eu voto com a relatora. Eu também voto com a divergência, como do outro processo. Então, por maioria de votos, deu-se provimento de recurso especial da Fazenda. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Voto vencedor, doutor Andrada. Próximo item. Doutora Érica, 69 já foi. Item 70 já foi. Item 71. Temos alguns processos antes do almoço ainda, hein? Bastante. Até 80, não tem mais nenhum fora de retirada de pauta. Item 71, JBS. Acho que é súmula, presidente. Essa vai ser súmula. Procurando aqui na minha pasta. Demorando a abrir, abriu. Ele é superior a 1 milhão, mas é súmula. Esse aqui é a aplicação direta da súmula 157. Qual é o item, do CARF? Vou direto ao voto. Estou admitindo o recurso. 71. Obrigado. Esse aqui tem 71 da pauta. Recorrente JBS. Recorrida Fazenda. A matéria oposta nessa fase recursal restringe-se somente à determinação da alíquota do crédito presumido da agroindústria, previsto no inciso 1, parágrafo 3º, o artigo 8º da 10.925. A determinação do cálculo do crédito presumido do PIS/COFINS constitui matéria sumulada, no seno da súmula 157. Eis o teor da súmula. O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no artigo 8º da Lei 10.925, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. Então, não é em função da origem, sim da mercadoria comercializada. E faz expor do provimento do recurso especial do contribuinte. Doutor Andrada. Acompanho o relator. Doutor Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Então, foi dado o provimento por unanimidade de votos. Tem 72, doutora Érica, recorrente, Fazenda, recorrida, Companhia Açucareira Central Sumalma. Palavra relatora. Já está na pasta, é o item 74, eu coloquei errado aqui o número, mas é 72, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um recurso especial interposto pela Fazenda, comparado no artigo 67, quanto ao acordo 3101-001-319. Transcreve a emenda na parte que interessa. Auto de infração nulo, cesseamento de direito de defesa.
Comprovado que o auto de infração não discrimina o quanto de cada infração cometida pelo autuado, prospera a preliminar de cerceamento de direito de defesa do contribuinte. Acordo dos membros do colegiado, unanimidade de votos e dá provimento aos embargos de declaração. Inicialmente, a Fazenda apresentou embargos ao recorrido, acordo voluntário, número 31.0100803, aduzindo a obscuridade quanto à existência de concominância de processos entre a esfera judicial e administrativa. Esses primeiros embargos foram escolhidos e providos. Aí é a questão da auto-infração. A Fazenda apresentou novos embargos acusando decisão de conter vício de omissão, haja visto não ter pronunciado a espécie da nulidade decretada, se é formal ou material. No entanto, o acordo com o despacho folha 207 e 221 foi negado seguimento aos embargos de declaração por ausência de omissão da decisão embargada. A Fazenda Nacional, então, depôs recurso especial de Fazenda, onde suscita divergência quanto à indicação da natureza do suposto vício, que inquinulou o lançamento da nulidade, se natureza formal ou material. No acordo recorrido, o relator concluiu que os elementos extraídos nos autos não foi possível apurar realmente o quanto relativo a cada uma das infrações imputadas pelo físico e que, portanto, não haveria como exigir a parcela do crédito tributário remanescente, concluindo, no entanto, pelo provimento do recurso voluntário para anular a auto-infração. De outra forma, o acordo paradigma depende daquele colegiado ao dar provimento parcial para a colônia preliminar de nulidade, determinando o retorno dos autos do colegiado à COP para nova decisão fosse preferida, a fim de determinar o suposto vício tinha natureza formal ou material. O recurso especial da Fazenda foi admitido, o contribuinte foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. Conheço do recurso, vou já direto ao voto. Conheço do recurso da Fazenda. Então, a Fazenda suscita somente a natureza do vício, se é formal ou material. Não questiona se a anulação. Então, aqui, no acordo recorrido, o relator concluiu que os elementos extraídos dos autos não foi possível apurar realmente o quanto relativo a cada uma das infrações imputadas pelo físico, e que, portanto, não haveria como exigir a parcela do crédito tributário remanescente, concluído, no entanto, pelo provimento do recurso voluntário para anular o auto de infração. No presente caso, apesar da fiscalização não ter sido clara quanto às duas pretensas infrações cometidas pela empresa, o auto de infração não descartou separadamente o quanto representava cada um dos autos tratados e o método do cálculo, no termo de cerceamento impedindo, dessa forma, que a empresa possa examinar a correção ou a não apuração realizada pela auditoria fiscal, no que diz respeito aos temas que envolvem a presente controvérsia administrativa. Nos demonstrativos juntados nos autos, colocam o total mensal quanto representa as somas das infrações imputadas ao contribuinte, mas não individualizam o montante de cada uma delas, de modo a permitir que o contribuinte atuado verifique a exatidão da conta apresentada. O voto é claro atribuir a nulidade à irregular descrição do fato e à falha na discriminação do cálculo do tributo devido, referindo-se aos requisitos do auto de infração estabelecidos no artigo 10, inciso 3 do decreto 70.235. No entanto, embora tenha o ilustre redator do voto vencedor explicado minuciosamente os argumentos que levaram à nulidade do auto de infração, não se pronunciou sobre a natureza do vício que ignorou o auto de infração de ordem formal ou material. Esse que foi decidido na turma COP por unanimidade. Vou passar isso aqui. Vale lembrar que o regime de contribuições a que está submetido o recorrente, cumulativo ou não, o alvo da apreciação judicial, mas a discussão acerca da dedução dos valores da CID, combustíveis que foram compensados com crédito de IPI, dos valores a recolher a título de PIS e COFINS, não foi enfrentada pela decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, sendo mantida a exigência. E nesse contexto, que os elementos dos autos não há como exigir tal parcela mantida. Por enquanto, não há divisão no lançamento, o que significa a diferença dos regimes tributários e o que significa dedução legítima da CID. Penso que o artigo 142 do CTN, que trata da competência privativa para o lançamento tributário, quanto o preceitor que compete à autoridade fiscal determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido, certamente que o fez no sentido de ser inteligível ao contribuinte entender por que ou de que forma a administração tributária chegou aos números da exigência fiscal. Também se me figura correta a alegação da recorrente de que houve violação do inciso 3 do artigo 10 do decreto 70.235, pois a descrição dos fatos restou falha na medida que não se tem os valores que compuseram as bases de cálculo utilizados.
Os demonstrativos de folhas 25 mencionados pela decisão recorrida é a prova da exigência de um cálculo englobando as duas parcelas sem discriminação, conforme se nota na menção da fonte do rodapé da planilha razão contábil demonstrativa da cooperativa de açúcar e álcool. Por isso, foi negado o provimento de recurso voluntário. Quanto ao pronunciamento acerca da classificação da nulidade, tem-se que as decisões preferidas pelos conselheiros no âmbito do processo administrativo fiscal devem indicar precisamente os fundamentos do seu convencimento. Obrigatoriedade é essa que se estende para a classificação do vício na nulidade, se de ordem formal ou material, possibilitando às partes o conhecimento das razões de decidir e determinando, inclusive, a pertinência, utilidade e interposição de recurso eventualmente cabível. A relevância de distinguir o vício que maculou o lançamento é de ordem formal ou material está no fato do Código Tributário prolongar o prazo de decadência para que esse seja constituído o crédito tributário que se reconhece a existência do vício formal, conforme artigo 173. Ao analisar os autos, verifica-se que não há dúvidas que o auto de infrações encontra-se eivado de vício de nulidade, impondo a essa turma apenas manifestar-se tão somente sobre a natureza do vício de nulidade que maculou ao auto de infração ou se ordem formal material. A substituição ao fato, a norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento legal e da atuação e a construção da base de cálculo e a alíquota aplicável é precisa a indicação do sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais ao lançamento, o imperativo do artigo 142, que estabelece os requisitos do lançamento, dentre os quais está a completa e correta identificação da matéria tributável e a correta apuração do tributo. Não vou ler aqui. Dessa forma, os equívocos na determinação desses elementos ensejam nulidade administrativa por vício material. Então, o lançamento será eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos critérios da regra matriz da incidência tributária. Ou seja, erro que se remete ao critério, ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta na qual figura o fato jurídico tributário. No antecedente e no consequente, a relação jurídica tributária, compostos sujeitos pelo sujeito, pelo seu objeto, pelo quanto a ser levado aos cofres fluxos e a título de tributo. Então, resumindo aqui, eu entendo que aqui é um vício material, né, porque não foi quantificado o quanto que foi para cada parte, né, da CID lá, né, do regime cumulativo e não cumulativo. Então, diante do exposto, eu conheço o recurso da Fazenda, mas nego o provimento. Andrada. Eu só vou chamar a atenção para o colegiado que o acordo paradigma indicado no recurso especial da Fazenda é da nossa turma, é o 4325, relatoria da doutora Vanessa. Eu não participei, mas a doutora Érica participou, doutor Luiz também não, doutor Rossi também não, doutora Tatiana e doutor Rodrigo participaram. Lá a decisão foi unânime, numa situação em que o acórdão recorrido declarou que foi vício, que o lançamento tinha vício, cancelou o lançamento por vício, por nulidade. A decisão foi no sentido de que o processo tinha que voltar ao acordo, a turma recorrida, para que ela mesma diga qual era a natureza do vício. Não sei se essa decisão foi melhor. Eu até estou achando que a decisão melhor é da doutora Érica mesmo. Eu refiz, eu vi o acórdão paradigma, eu pensei melhor e decidi fazer desse jeito. Porque voltar lá só para eles dizer se é material formal, a gente já poderia antecipar e dizer, né? Mas só chamei a atenção porque a decisão anterior que do paradigma foi nesse sentido. Presidente, eu vou pela objetividade, né? Eu vou acompanhar a relatora. Doutora Vanessa. Economia processual. Até em razão das colocações do doutor Andrada, por que naquela ocasião se decidiu por retornar ao colegiado ACO para que dissessem a natureza do vício? Para possibilitar também a outra parte, a interposição de um eventual recurso. Se entender que o vício é, digamos assim, volta para o colegiado ACO, entendem que o vício é formal ou material.
as partes podem ter entendimentos diferentes com relação a essa natureza e tem implicação na possibilidade de se refazer ou não o lançamento. Foi por isso que se adotou a postura de retornar para a Câmara para dizer qual a natureza do vício. Também acho que o melhor seria já nós podermos decidir aqui, já definir, né, essa natureza, como fez a doutora Érica, mas eu vejo que nem nesse caso, a doutora Érica está considerando que foi um vício material, né? Digamos assim. É recurso da Fazenda, a Fazenda já pôde se insurgir com relação a isso, né? Mas digamos que se tivesse reconhecido como vício formal e o contribuinte fosse prejudicado, ele não teria mais essa oportunidade de se insurgir. Mas, enfim, é só uma observação, né? Também eu fico nessa dúvida se o melhor é já decidirmos aqui ou se é retornar para o colegiado. Mas a razão daquela decisão foi essa. Doutor Luiz, pediu a palavra. Presidente, nós devemos julgar o pedido. O pedido foi para retornar. Se eu fizer outra coisa, eu estou fazendo uma decisão extrapetita. Ele não pediu para dizer que o vício era formal, ele pediu para explicitar qual era o vício. Quem pode explicitar é quem decidiu, não nós. Nós podemos rever a decisão do outro. Eu vejo aí uma supressão de instância que, dependendo da situação, causa cerceamento de direito de defesa. Ou seja, o princípio da eficiência pode não ser bem aplicado aqui. Só para o colegiado pensar. Já houve voto, foi colocado as duas partes. Eu fiz questão de fazer essa colocação aqui para que tudo fique às claras, né? Ou seja, todas as possibilidades colocadas para o colegiado. Eu vou aguardar a minha vez de votar. Doutora Andrade quer falar e a doutora Érica também. Deixa a doutora Érica falar primeiro, depois eu falo. Doutora Érica. O pedido aqui da Fazenda é assim: faça o esforço, a União requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja declarada a nulidade da decisão recorrida por cessamento de direito de defesa e, subsidiariamente, caso entenda pela existência do vício, que seja reconhecida a natureza do vício formal. Então, assim, ela também está pedindo aqui, porque eu acho que não teve cessamento de defesa, porque ela entrou com embargos, né? E no embargos falou que não teve omissão contra essa questão do vício formal e material. Então, aí eu entendo que... Doutora Andrade. Doutora Érica, com a devida vênia, mas eu entendi perfeitamente as razões que a doutora Vanessa esclareceu e o doutor Luiz Eduardo. A questão é a seguinte: a gente está entendendo, né, que o vício é de natureza material e que isso não seria cerceamento de direito de defesa para a Fazenda Nacional. Mas vamos pensar que a maioria vote que o vício tem natureza formal. Aí seria cerceamento de direito de defesa do contribuinte. Então, eu compreendi realmente as razões e isso, para evitar esse cerceamento de direito de defesa, eu vou retroceder e votar no mesmo sentido que eu não participei, né? Desse acordo, um paradigma aí, para que a turma recorrida diga a natureza do vício, porque aí, dependendo da circunstância, o contribuinte pode apresentar recurso especial ou não, né? Não, quer dizer, não dá para analisar o cerceio de defesa só para uma das partes, né? Por isso que eu estou mudando de posição. Doutor Andrada mudou de posição para votar, para acompanhar a relatora. Não. Eu estou mudando de posição para acompanhar o voto do paradigma, para dar provimento especial. Está abrindo divergência. Acompanhando os apontamentos que a doutora Vanessa e o doutor Luiz fizeram. Isso. O Andrada, então você está votando realmente para voltar o recurso, né, para o colegiado da COR, certo? Pelo que entendi. Tá, porque se realmente aqui fosse vício formal, o contribuinte ficaria prejudicado. Perfeito. Para retornar, para que a turma recorrida defina se é vício material ou formal. Perfeito, ficou super claro.
Obrigada. Eu peço vênia, relatora, eu também vou acompanhar a divergência. Doutor Luiz? Acompanha a divergência, presidente. Doutor Alcir? Acompanho a divergência. Doutor Jorge? Com a divergência, presidente. Doutora Vanessa? Divergência também, e até para esclarecer a dúvida da doutora Tatiana, no dispositivo do acórdão, que o doutor Andrade citou, que é o paradigma, ficou consignado: dá-se parcial provimento recurso especial da Fazenda, tão somente para acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao colegiado ACO, de forma que o mesmo se manifeste tão somente sobre a natureza do vício de nulidade do auto de infração, se formal ou material. Então, é só delimitada. Muito obrigada, Vanessa. Naquela ocasião eu votei também dessa mesma forma. Em que pese eu tinha, se não me engano, naquela reunião eu tinha um pensamento diferente, mas acabei votando. Acabamos entrando em acordo, eu votei da mesma forma que o doutor Andrada falou aí. Eu estou acompanhando a divergência. Doutora Vanessa, mas a senhora fez aquele acordo lá, não, né? Quem que foi o relator na época? Sim, eu fui a relatora. Então, a doutora Vanessa poderá fazer o voto vencedor. Uhum. Item 7.3, também, doutora Érica, recorrente, Companhia Açucareira, Usina Capricho. Corrida Fazenda. Proclamar o resultado do anterior, né, presidente? O anterior foi por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso, vencida a conselheira relatora, a doutora Érica. Provimento parcial. Por maioria, provimento parcial. Parcial. Perdão, eu anotei, deu provimento com retorno ao colegiado. Tá. Desculpa. Deu provimento para admitir a nulidade da decisão recorrida com retorno para manifestação sobre a natureza do vício. Isso, porque desse modo fica mais explicado aí. Que foi o pedido principal. Foi por maioria de votos e vencida a conselheira relatora, doutora Érica, voto vencedor, doutora Vanessa. Perfeito? Ficou faltando alguma coisa? Item 7.3, doutora Érica, Companhia Açucareira, Usina Capricho, interessado em Fazenda. Presidente, acho que o Fabimar está pedindo. O Fabimar quer falar. Fabimar, tem que encerrar agora, né? Eu preciso, presidente. Tá bom, então vamos encerrar a gravação. A gente conversa aqui daqui a pouco.